O lixo antigamente era mais rico, jogava-se muita coisa no lixo, né? Ia no lixão, juntava as coisas recicladas e a gente vendia para um depósito maior. Já tinha um negócio. Ah, mas eu ganhava muito dinheiro. Punha o dinheiro na latinha, enterrava o dinheiro. Quando eu tinha 9 anos. Um belo dia, cheguei da escola, para minha surpresa, tinham vendido o terreno. Já tinham máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi meu dinheiro. Eu quebrei pela primeira vez. Aí veio uma ideia, nós fizemos um campo de futebol oficial, compramos as traves, mandamos a costureira fazer 2 jogos de camisa e a gente cobrava para jogar. E eu não tive problema, eu fiquei com o dinheiro, quem teve problema foi meu pai. Para salvar meu pai eu quebrei de novo. Arrumei um emprego de office boy. Eu saía de casa cantando e voltava cantando. Aí eu falei pro Geraldo, para de ir lá no preceito de ajudar lá, fica 48 horas dentro da sua firma, se daqui 10 anos, 20 anos, se você não puder comprar o preceito, pelo menos sócia pode ser. Eu peguei, comprei uma Kombi e dei pro meu irmão trabalhar. E um belo dia de manhã, nós já tínhamos 5 caminhões, os caminhões foram sair de manhã e bateram todos. Nós quebramos de novo. O que vamos fazer agora? Então vamos apresentar, então... Ele tem uma determinação e quando ele quer, nada tira ele do foco. Fiz parceria com estrangeiros, eles resolveram ir embora, nós ficamos na mão, errei na estratégia, quebrei pela 4ª vez, só que dessa vez a conta era maior, eu devia 16 milhões de reais. Os negócios cresceram, prosperaram. Eu vi o Geraldinho muito pobre, muito rico, perder tudo, voltar a ficar rico, etc, etc. E a coisa mais interessante, ele não muda. Hoje eu tenho uma empresa de reciclagem automotiva que cresce no mínimo 30% ao ano. E se por acaso tiver uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau, porque eu vou crescer de novo fazendo outra coisa. A minha filha costuma dizer que eu sou irritantemente feliz. Enquanto houver vida humana e alimentação, tem caminhão e tem JR para poder dar manutenção. Oi! Olá! Bom dia, né? Vamos começar o dia com energia para cima. A ideia é passar para vocês um pouquinho, não do que eu fiz, estudei em algum lugar, da meu estágio em Harvard, dos meus livros, cara, ou de algum livro que eu tenha lido, ou de alguma história, de alguma teoria. A ideia é bater um papinho aqui com vocês sobre vida real. O que que eu faço, o que que eu venho fazendo neste país há 50 anos, que dá certo para mim, quando as pessoas dizem que é difícil, que é complicado, agora tem crise por causa do dólar, agora tem crise por conta da guerra, do terrorismo, não sei do que, e eu estou nesse mesmo país onde está todo mundo dizendo que é complicado, que é difícil, e neste mesmo país eu tenho uma história, eu vou contar um pedacinho da minha história para vocês entenderem por que é possível para mim, para você descobrir o seguinte, que eu não tenho nada de especial, e você vai descobrir que é possível para você. Talvez você esteja olhando para o ponto de vista que ainda não está focado, ou seja, está dentro de você. Porque nós somos iguais, não tem ninguém mais inteligente, menos inteligente, mais visionário. As pessoas me chamam de empresário visionário. Visionário? O que é isso? O que é ser visionário? O que é ter QI elevado? O que é ser fora da caixa? Cara, eu tenho uma trajetória, eu vim para São Paulo com 4 anos de idade. Mamãe, papai, mais 7 irmãos, 10 pessoas. Nos instalamos na casa de uma tia 2 dias, depois nos instalamos no lugar onde se instala a maioria da população desse país, numa favela. Cara, favela. Olha que interessante, quando você achar que está faltando cliente, que está faltando consumidor, que está faltando, não tem onde encaixar o seu produto, pensa comigo. Mais de 50% da população desse país estão nas vilas, favelas e comunidades. Lá circula dinheiro, lá tem gente que trabalha, que toca esse país, que ganha 3, 4, 5 salários e que gasta aqui, que não tem conta na Suíça. Diferente do que a mídia mostra a negatividade de uma comunidade, de uma favela, é muito diferente a vida real, porque eu morava lá.
Lá tem gente que faz, gente que põe a marmita nas costas de manhã e vai fazer. Uma percentagem mínima, tipo 1%, ainda não se encontrou. Mas lá tem muita gente que faz e que tem produtividade, que tem empreendedorismo. Então, empreendedorismo para mim, gente, não é... Eu venho empreendendo desde os 9 anos de idade, dos 8 anos de idade. Mas empreendedorismo para mim é diferente do que mostra a propaganda, do que fazem... Essa moda agora que está de empreendedorismo. Empreendedorismo é necessário, é isso que cresce, que fortalece esse país. Mas empreender é muito mais do que ter um CNPJ. Empreender é um sentimento, é um comportamento, é um jeito de pensar. Nós nos instalamos numa favela e a minha mãe era essa empreendedora, que pensava como empreendedora. Empreendedor, quando você assume a responsabilidade, toca a vida como sua. Não terceiriza a culpa, não fica esperando que o outro faça, não fica com mimimi. Você levanta de manhã, agradece o privilégio de ter o dia e começa a fazer. Isso é empreender, é ser locomotiva, não está preocupado se vai puxar vagão. É melhor puxar do que ser puxado. Empreendedorismo é um sentimento que está dentro de cada um de nós e às vezes não desperta. Eu comecei a prestar atenção na minha mãe. Olha que interessante. As pessoas falam em mentoria, em se orientar, em buscar informação, em copiar, em ver referência. Cara, você tem isso dentro de casa. Preste atenção nas mulheres, começando pela sua mãe. O poder de uma mulher, a grandeza de uma mulher, o poder de influenciar que uma mulher tem. Eu me deixei influenciar por esta mulher, a minha mãe. E ela me ensinou valores. Morava num barraco de chão batido, não tinha grana, mas eu só não tinha recursos, só não tinha coisas materiais. O resto eu tinha família. Olha que interessante. Agora nós estamos numa fase que você está dentro de casa, a maioria ainda está em home office, a maioria ainda está em quarentena horizontal, mesmo a vertical. Agora você está tendo a oportunidade de descobrir uma coisa que é fantástica, onde eu carrego minhas baterias. Agora você está descobrindo que você tem família. Cara, agora é hora de se conectar. E eu faço isso desde pequenininho. Conectado com a família, e eu aprendi a ouvir. As pessoas fazem muito oratória, eu fazia escutatória. A mamãe dizia que naquele lugar que eu morava, no barraco de chão batido, não era um problema, aquilo eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a produzir. Cara, e era fácil fazer isso, porque o dia tem 24 horas, ninguém precisa mais que 8 para dormir. E não é que você tem que ficar 8 horas, 12, 14 horas atrás de uma cadeira, de uma mesa. Aqui, ó, você pode produzir quantas horas na atividade convencional, mas aqui você pode produzir 18, 24. Aqui você pode produzir o tempo todo, porque até dormindo você consegue produzir quando você tem positividade, quando você acredita, quando você tem um propósito. E eu cresci dessa forma. A minha mãe dizia que aquilo não era um problema, que eu ser negro, mesmo naquela época, ela dizia que não era um problema, era um privilégio. Então eu pus na cabeça que era bom. Então eu aprendi a agradecer, e eu aprendi a agradecer sendo negro com 6 anos de idade. Então nunca foi um problema. A minha mãe era diarista, minhas irmãs eram empregada doméstica, moravam no emprego. Minha mãe era diarista, levava a gente para trabalhar, eu e o irmão mais velho que eu sou o mais novo de 8 irmãos. E na volta, a gente passava na feira e ganhava as coisas, porque esse país é muito rico, joga-se muita coisa fora, as pessoas separavam aquelas coisas, a mamãe levava embora e fazia a gente dividir com os vizinhos. Olha que interessante essa empreendedora. Dividir com o vizinho significava o seguinte, para a gente aprender que independente daquela condição social, nós podíamos ajudar o próximo. E eu aprendi a ajudar o próximo muito cedo. Cara, quando você ajuda o outro, quando você faz pelo outro, quando você não fica esperando que alguém faça por você, você se fortalece. É muito melhor você ajudar do que você ser ajudado. Nada contra ser ajudado, mas se você puder ajudar é melhor. Cara, nada contra alguém te dar uma mãozinha, mas se você puder ser locomotiva em vez de ser vagão, você sai um passo à frente. E não subestime o seu colega do lado, ensina para ele aquilo que você sabe, transforme ele em outra locomotiva. Isso vai facilitar a trajetória. A composição vai ficar mais forte. Gente, eu só falo aquilo que eu faço. Então não tem um texto, eu não vou ficar mudando tela, não tem um PowerPoint, até porque eu não sei mexer nessa porra aí. É papo reto, tá? Vida real. O que eu posso fazer aqui, o que você pode fazer aqui para mudar o cenário que a gente tiver que mudar? Crise, 1, 2, 3, eu já quebrei 6 vezes. Qual que é o problema? Cara, a crise vem depois do nosso nascimento, significa que ela é menor que nós. A crise é complicada, essa é mais complicada, a outra é mais complicada. Não, crise, é diferente. Os tempos não são difíceis, os meus tempos não foram difíceis. Meus tempos foram diferentes e continuam sendo diferentes. E lá, nesse lugar, com essa mentoria começa dentro de casa. Ouve a mulher, se você for casado, ouve a filha, ouve a mãe. Cara, essas pessoas têm vivência, têm experiência, têm sensibilidade. Mulher não tem 6 sentidos, tem 200 sentidos. Para poder te ajudar, para te apoiar, ela te deu vida.
Aprenda a ouvir. E quando você tiver que fazer negócio com qualquer pessoa, lembra disso. Esse cara vai ser influenciado por uma mulher. Você está fazendo negócio com uma mulher, vendendo o seu produto, fazendo a apresentação daquilo que você faz? Lembra, vai ter influência feminina. Mulher tem poder de influenciar. Então preste atenção e dê valor para quem realmente decide as coisas na vida. Quem decide a compra de uma casa, de um carro, quem influencia na compra de uma roupa, quem influencia a criação dos filhos é uma mulher. Quem direto ou indiretamente influencia a sua cabeça é uma mulher, então ela influencia do cara que você está negociando também. Ah, você está negociando com outra mulher? Não faz diferença. As mulheres também são influenciadas por outra mulher. Então, cara, nós estamos no século XXI. Um dos meus valores que eu aprendi muito cedo e que sempre me ajudou a ir para a próxima fase é respeitar, é admirar e, principalmente, ter a sensibilidade de perceber a grandeza que está dentro da mulher. A vivência, o poder de dar vida, a sensibilidade, os 200 sentidos, porque eu falei para você, mulher não tem 6 sentidos, tem 200 sentidos. Então preste atenção, porque ela vai influenciar em qualquer contrato que você for fazer, ela vai influenciar em qualquer negociação, e se for uma mulher, preste atenção, tudo que você faz na vida, você tem influência mulher. Você compra um carro, também é para mostrar para uma mulher, caso você seja solteiro, o que significa que a mulher sempre vai ter poder de influenciar. Se você pegar uma outra mulher, ela se arruma de manhã, a primeira coisa que ela pensa é se arrumar porque ela vai encontrar outra mulher. Até a mulher se veste e se apronta, se posiciona para poder influenciar outra mulher. Ou seja, a mulher tem poder de influenciar. Então preste atenção nesse poder para você melhorar a sua performance, o seu ponto de vista, para você conseguir melhorar os seus contratos, melhorar a sua relação, a conquista, network, comunicação. A minha comunicação começa dentro de casa. Eu levo café para minha mulher de manhã na cama, para fazer network. Ali é que você começa a aprender a conquistar as pessoas, ali é que você começa a empreender, ali é que você começa a crescer, ali é que você começa a ter visão de como é que faz para melhorar aquilo que você faz. Cara, as pessoas falam de empreendedorismo, de contrato, de gráfico, de pesquisa, de teoria, de estatística. Não, cara, a vida real começa dentro de casa. Ali que você aprende a se relacionar com os seus. Os seus, a esposa, a mãe, a tia, a sogra, o filho. Ali é que você conquista aqueles que você acha que é seu. É dali que você sai com energia para conquistar qualquer coisa dali para frente. Assim começa a vida. Você começa dentro de casa. E aí você leva essa mesma energia positiva para onde você trabalha. E você começa a entender o seguinte, as pessoas são boas, elas só são diferentes. Então nós precisamos aprender a conviver com os diferentes, com as diferenças. Lá atrás eu aprendi isso. A gente tinha 7 anos, jogava bola no campinho, todo mundo jogava, todo mundo era feliz, não importava o tamanho do time, dividir, todo mundo jogava. Chegava um cara mais complicado, mais pesadinho, punha ele no gol, mas ele jogava também, não tinha discriminação, não tinha preconceito, não importava a religião. E nós éramos felizes. Pensa comigo, tudo, você tem que ter um propósito. E se dentro do seu propósito, o quesito número 1 não for você ser feliz, você precisa rever o propósito. Você só morre uma vez. Mas enquanto esse dia não chega, você pode melhorar todos os dias da sua vida. Isso começa na base. Isso começa onde você carrega as baterias. Isso começa na família. É ali que começa o tal do empreendedorismo. Empreendedorismo. Eu tinha uma vida tranquila. Aprendi muitos valores. Uma coisa que faz parte dos meus valores é gratidão. As pessoas agradecem muito pouco, tudo é um problemão, tudo é muito complicado. Cara, cadê a gratidão? Eu aprendi a agradecer muito pouco, muito rápido, muito cedo, quando o sol entrava na fresta do meu barraco. E a mamãe fazia agradecer o privilégio de mais um dia, quando o sol entrava na minha caminha de calçada com tijolo. Cara, eu já tinha gratidão naquela época, eu já era feliz naquela época. Um belo dia eu levanto de manhã, procurei a mamãe não estava, papai disse que a mamãe estava internada, que não passou bem e foi internada. A minha mãe era minha base. Eu fui até o hospital para ver se eu achava minha mãe com meu pai. Quando chegou lá, meu pai falou, a mamãe não volta para casa. Eu falei, não, mas a mamãe está ali. Não, mas ela está ali, mas ela não volta. Não volta porque a mamãe morreu. Morreu? Eu falei, não, minha mãe está ali. Eu fui lá, pus a mão na minha mãe estava geladinha. Pus falei, não, minha mãe só está com frio. Pedi um cobertor emprestado. Cobri a minha mãe e falei, a hora que ela ficar quentinha, ela vai para casa. Eu esperei 2 dias, a minha mãe não ficou quentinha, não voltou para casa. As pessoas ficam falando de crise, de dificuldade, de pandemia, de fase alta, fase baixa, o dólar, a bolsa. Você tem noção de valores? Você tem uma família? Você tem mãe? Quais são os seus valores? Você tem filho?
Cara, os valores são muito maiores, a base, os valores. Nós somos emocionais. Primeiro você sente aqui, ó. Depois você pensa aquilo que você sente, depois você processa. Quais são os seus sentimentos, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos. Não é de onde você vê, onde você está, para onde você quer ir, onde você quer chegar, você consegue. Mas tudo começa aqui. Sentimento. Então, cara, eu passei por isso e eu ficava olhando e tentando entender como a mãe não volta para casa. Morreu como? Eu entendi naquela época que nós temos um tempo e que o tempo acaba. Quanto tempo você acha que você tem? Onde você está? Qual o seu plano? Qual o legado que você quer deixar? Você produz para quem? Porque a gente não produz para nós. Nós produzimos para alguém. Família, relacionamento, pessoas. Pessoas. É o que... A importância do ser. A importância do ser é que faz com que você consiga acessar o ter. E estava invertida a ordem dos valores. E agora nós estamos tendo a oportunidade de recomeçar. Cara, recomeçar, para mim, não tem... Porque a vida toda eu recomeço todos os dias. A segunda-feira, então, é brilhante. É um dia especial porque eu recomeço e tem mais gente para vir junto, já que ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos do outro. Nós precisamos aprender a estar com o outro, já que nós precisamos de tudo para tudo. Vou explicar uma coisa para vocês. Ninguém faz nada sozinho. Todos nós somos interdependentes. Então, cara, preste atenção e aprenda a conviver com os diferentes, aprenda a conviver com as diferenças. Olhe para as pessoas e veja a bondade das pessoas. Olhe para as pessoas e veja o ser humano, a grandeza, a criança que está dentro de cada um. Lembra disso? Cara, uma criança, aprenda a conquistar as pessoas. Uma criança você conquista com um sorriso. Quando você cresce e muda de idade, não faz diferença. Essa criança está dentro do outro, está dentro de você. Quando você dá um sorriso, você desperta uma criança. Mas não faz de sacanagem, não. Não faz só para ganhar um contrato ou para ganhar um cliente. Faça para conquistar pessoas. E para isso precisa ser de verdade. Você precisa aprender a conviver e gostar das pessoas de verdade. Eu fazia isso, eu aprendi isso cedo. A minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio. Ela não voltou para casa, não ficou quentinha. E eu fui fazer o que eu aprendi com a minha mãe, ajudar o próximo. O mais próximo era meu pai. Meu pai tinha menos juízo que eu, casou umas 10 vezes, não tinha tempo para cuidar da gente. Mas em vez de eu julgar meu pai, eu fui cuidar dele. Cara, quando você tiver qualquer problema, não julga, não. Quando você tiver alguém do seu lado, algum parceiro, amigo, parente, seja lá o que for, não julga, não. Essas pessoas são boas. Olha que interessante. Como é que as pessoas julgam? Você admira o muro da China, você admira a Torre Eiffel, você admira o Jardim da Babilônia, você admira a Mona Lisa, que é uma obra de arte. E do seu lado tem uma obra de arte que é a mais valorosa do mundo, que é um ser humano. Feita por um artista que fez todas as obras existentes hoje, que são mais de 8 bilhões. Ele não repetiu uma. São todas diferentes. Não tem 2 DNAs, não tem 2 impressões digital, não tem 2 íris, as pessoas são diferentes, irmãos gêmeos não são iguais. Olha a capacidade desse artista. Esse cara fez tantas obras e fez você, fez a mim. Agora, do seu lado tem uma obra dessa, e você, em vez de admirar a obra, você julga. Quem somos nós para julgar a obra? A pessoa que está do seu lado é uma obra divina, é única. A oportunidade de você se conectar, de você pôr a mão, de dar um abraço, cara, é uma questão de tempo. O abraço, o carinho, a aproximação, cria conexão, cria relacionamento. Tem 2 coisas que é um poder que você tem, que eu tenho, que todos nós temos e que de vez em quando nós esquecemos. O poder da comunicação. Primeiro você se comunica, mas precisa ser de verdade, de dentro para fora, entendendo que do outro lado tem uma obra de arte divina. Tem um Deus no outro, o mesmo que bate aqui, bate lá. Essa comunicação começa quando ela é de verdade. Aí você começa a conquistar a pessoa. Cliente você disputa com o mercado, a pessoa é sua quando você conquista. Então aprender a conquistar as pessoas. E você vai perceber que as pessoas são boas. Quando você faz isso de verdade, você contagia o outro a acreditar também. E aí está feita a conexão. Aí você começa a sua trajetória de conquista. Quando você aprende a lidar com essas pessoas, você vai ver que as pessoas são boas. E que cada dia que passa, você vai ver que os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. O que você foi ontem, você não é hoje. Então é natural que o tempo de ontem não é o mesmo de hoje. Cara, as coisas vão mudando. Então acontece uma crise, acontece qualquer mudança. As pessoas se intimidam, se retraem. Cara, olha para cima. Você quer achar alguém que está ferrando você? Então vai para o espelho, olha para você. É você que ferra você. Quando você não tem atitude, quando você para, quando você se perde no medo. Cara, não tem problema ter medo, mas ele não pode ser maior que a sua atitude.
O medo faz parte, mas ele é só um equilíbrio. Agora, você é muito maior e muito mais forte que isso. Porque tudo que é seu é dominado por você, inclusive o medo. Agora, você domina isso com atitude, com fé, com determinação. Então, cara, você precisa fazer. As pessoas estão na expectativa que você é uma bússola, que você é uma referência. Eles querem que você prossiga. Você precisa ser acompanhado. Você precisa se entender que você é locomotiva, que você guia. Assuma a responsabilidade. O problema não é meu. Não é para você assumir o problema. Acredite agora, não é culpa de ninguém. Mas isso não quer dizer que nós não possamos assumir a responsabilidade. Então, o que eu estou falando para você é o que eu estou fazendo. Cara, eu só falo aquilo que eu faço. Tem crise? Tem. De quem que é o problema? Meu. Traz o meu problema para mim. Eu não terceirizo para governo, para terceiro, para concorrente, para o vizinho. Eu acho o culpado no espelho, e quando esse cara não é culpado, como está acontecendo agora, não tem problema. Olha para dentro desse cara, que esse cara tem vivência, experiência, aprendizado, anticorpo. Como é que você chegou até aqui? Olha quanta coisa você já fez, olha a sua trajetória. Olha o gigante que está dentro de você. Esse cara só está adormecido. O mundo não acabou, ele só parou para abastecer. E quem tem combustível para fazer acionar isso é você. Gente, o Brasil é bola da vez. O mundo todo está com problema, mas o nosso é menor. E nós vamos sair disso primeiro. Para de acreditar nessa coisa que sai na mídia negativa. Tem mídia de todo tipo, mas tem uma grande massa negativa, tanto politicamente como mídia. Cara, esquece isso. Lembra de você. Quando você estiver em casa com a família, olha um livro. Leia um livro, busca autoajuda, busca informação, busca planejamento, se prepara para saltar, é só uma baixadinha. É da natureza ter que baixar para saltar. Essa é uma oportunidade que nós tivemos para baixar e saltar para voltar melhor do que antes da quarentena, porque nós podemos, além de tudo, crescer como ser humano. Além de tudo, nós precisamos reconhecer que nós temos uma família, que nós temos base, que nós temos os nossos idosos. Essas pessoas são gigantes e as pessoas achavam que eles estavam ultrapassados e não ouvia. Hora de ouvir os mais velhos, hora de ouvir quem tem experiência, vivência. Isso não tem na universidade. Isso você precisa ter humildade de aceitar ouvir, nem que seja por inteligência. E você vai começar a descobrir a grandeza, o quanto você tem de ferramentas e acessórios dentro de você que talvez você não esteja usando. Então, o que chamam de crise, eu chamo de mudança. Cara, as mudanças vão acontecer a vida inteira. O que significa que você pode, a vida toda, se preparar para estar um passo à frente. Então, ou seja, não é o que você pode fazer, desculpa. Não é o que você pode fazer, não é o que o outro pode fazer por você. É o que você pode fazer pelo outro. Não é o que o governo, que o terceiro, ou que alguém vem te ajudar, é o que você pode ajudar o outro. Cara, locomotiva é melhor que ser vagão. Isto é comportamento de empreendedorismo, isso é comportamento empreendedor. Eu fui empreender a primeira vez quando eu tinha 8 anos de idade, a sacar carvão. Cara, eu era feliz, eu ganhava meio salário mínimo, eu era feliz, eu tinha gratidão, eu tinha valores. Eu era forte nos meus valores. E eu fui empreender, fiquei lá 1 ano. Olha como Deus não sacaneia ninguém. Lá eu tive a oportunidade de estar num lugar que eu via os meninos passando. Eu olhava pro pé dos meninos e os meninos tinham chinelo havaiana, tipo havaiana. E o meu chinelo era pneu, com 2 pedaços de pneu cortado com a tira de pano, tira de lona. Cara, eu queria o chinelo pesado. Eu queria o chinelo dos meninos. Eu queria saber o que eles faziam, que eles tinham dinheiro para comprar chinelo e o meu não dava para comprar o chinelo. Eu fui atrás dos meninos, os meninos iam com aterro sanitário catar reciclado. Eu fui lá catar latinha, papelão, eu catava o que tinha, o que achava lá, inclusive coisa para comer. Eu era feliz, aquilo foi evolução, aquilo foi uma oportunidade de eu melhorar, eu ganhava mais, eu achava coisa melhor para comer do que onde eu estava. Cara, mas quando eu estava nesses trabalho com 8 anos de idade, não era escravidão, não, era oportunidade, eu trabalhava com paixão. Quando você põe paixão naquilo que você faz, você não cansa, você tem propósito. Aí eu ia determinado a melhorar de vida, determinado a ajudar o outro, ajudar meu pai, ajudar meus irmãos, e eu estava conseguindo. Quando eu fui pro lixão catar latinha, eu consegui um degrau a mais. Então eu não sofri, eu sorria porque eu aprendi a agradecer. Eu sorria porque todos os dias eu lembrava da minha mãe, porque o dia começava e eu lembrava que tinha luz, significa que eu tinha oportunidade de mais um dia. O que nós precisamos hoje? O dia!
As pessoas falam em vida, morte, saúde. O que é que você precisa do dia? O dia começou e você não teve a grandeza de agradecer. Você teve mais uma oportunidade, começa de novo, olha para o seu lado. Tem gente que te ama, tem gente que você ama. Isso já justifica você continuar. Desistir não é uma opção. Não é uma opção, porque para nascer você fudeu 70 milhões de cara. Porque é o seguinte, são 70 milhões de espermatozoides, você nasceu. Você desclassificou quase 70 milhões para você nascer. Você tirou a oportunidade de quase 70 milhões e agora você vai desistir? Olha o trajeto que você fez até aqui. Olha quantas oportunidades, quantas pessoas queriam estar no seu lugar. Você tem noção? E dos 8 ou 9 bilhões, ou mais de 8 bilhões de gente que tem no mundo, quantas pessoas têm uma situação que queria estar no seu lugar? E você não agradece? Seu lugar é privilegiado, cara. Estar vivo é privilegiado. Estar neste país é privilégio ao quadrado. Mas as pessoas ainda não perceberam e ainda esquecem e ainda não estão indo buscar a gratidão. Põe a mãozinha do lado e agradece quando ganha um smartphone. Esquece de agradecer quando o sol aparece de manhã ou quando tem luz de manhã. É a luz da vida, oportunidade de mais um dia. Eu aprendi isso cedo, então ir trabalhar no lixão não foi um problema. Trabalhei lá 2 anos. Guardei dinheiro enterrando no chão, sumiu, limparam o terreno, sumiu o dinheiro, quebrei pela primeira vez quando eu tinha 11 anos. Isso não foi um problema. Eu sorria, porque eu só perdi o dinheiro. Eu estava lá, e eu podia começar tudo de novo. E o que eu precisava para recomeçar? O dia! E o dia começou e eu agradeci. Consegui ganhar limão de uma chácara lá para vender, fui vender limão na feira. Vou explicar para vocês uma arte de vender. Um cursinho de vender, tipo jogo rápido, sabe assim? Como é que faz uma aula de venda? Inclusive, eu aperfeiçoei isso quando eu estive em Harvard. Eu fui fazer um treinamento em Harvard temporariamente e eu ficava olhando o que Harvard tinha de especial. Cara, Harvard não tem nada de especial que não tem em qualquer lugar do mundo. A diferença é que lá eles têm a cultura da crença, lá eles acreditam. Você chega lá, você é contagiado, aqueles caras acreditam tanto que quando você está lá, você aprende a acreditar também. Aumenta a sua crença. Significa que se você fez alguma coisa em Harvard, vale mais no mundo inteiro. Porque o mundo todo já comprou a ideia que eles vendem, que é muito, muito forte. A cultura da crença, do acreditar. Quando você acredita em você, o resto do mundo acredita também. Por isso que todo mundo acredita em quem se preparou em Harvard. E eu fui em Harvard ver o que tinha de especial e eu descobri isso. A única coisa que tem de especial é a cultura da crença. Isso não precisa em Harvard, gente. Está dentro de você, você precisa acreditar em você. E eu estou lá treinando e eu comecei a me lembrar da minha época que eu vendia limão. É a mesma coisa. Olha que interessante. Eu ganhei limão, eu não sabia ler, não escrever, mas eu sabia contar. Contei saquinho de 12 em 12, ia para a feira assim, ó, um saquinho em cada mão. E aí, olha a arte de vender. Eu vou fazer um treinamento para vocês de venda. Para você vender o seu produto, fazer bons contratos. Olha que interessante. Preste atenção que a aula é muito rápida. Eu pegava o limão, outro limão e... eu sorria. Acabou o curso, tá? É só isso. É só você sorrir, porra. Você sorri e você abre o outro. Você sorri e você vende limão. Hoje eu dou um sorriso e eu vendo um caminhão. Eu tenho a maior empresa de reciclagem automotiva de ônibus e caminhão da América Latina. Eu dou um sorriso e eu vendo um caminhão. É o mesmo sorriso que eu dava para vender um saquinho de limão sem saber ler nem escrever. Do outro lado tem o mesmo ser humano. Tem a mesma criança que está esperando o sorriso. O sorriso abre porta. Multiplica energia boa. Cria positividade. Você se apresenta de uma maneira angelical quando você sorri. O outro vai se identificar com você. 2 crianças, uma sorri para a outra, aí não tem maldade, tem pureza, tem conexão e, por consequência, tem relacionamento. Relacionamento cria negócio. Aí, por consequência, você tem um contrato que as pessoas chamam conquistar o cliente. Não, cara, conquiste a pessoa. É muito mais forte você conquistar as pessoas. Nós somos emocionais, tudo começa aqui. Você precisa aprender a atingir a emoção. A vida toda nós vamos ser emocionais. Você pode inventar a ciência, a tecnologia, a robotização, o armazenamento na nuvem, o sistema, o TI. Quem inventou e quem faz tudo isso, quem manobra, quem opera, quem trata disso são pessoas. O que significa que você precisa lidar com quem manda na porra toda. É uma pessoa. E quem manda nessas pessoas para influenciar é uma mulher. Só para vocês entenderem que todo problema que existe, ele é pequeno perto de você. Basta que você observe as coisas mais simples. Você não precisa ir em Harvard. Você não precisa ter feito 1, 2, 3 faculdades. Você precisa ter a sensibilidade de lidar com o ser humano.
O cara que está do seu lado, ele não é maior ou menor que você, ele é igual. Você só precisa prestar atenção e copiar. O universo está tudo pronto, o cara copia. Não tente reinventar a roda, demora muito, você perde muito tempo tentando reinventar aquilo que está pronto. Qualquer coisa que você estiver fazendo, em algum lugar do planeta, tem alguém que já fez. Porque nós não somos o primeiro país, o primeiro continente do mundo. O que significa que tem muitos lugares, nós somos novinhos, nós temos de produtividade menos de 300 anos. A Europa, a China tem 2, 3, 4, 5 mil anos. Cara, e as pessoas acham que nós somos terceiro mundo? Terceiro mundo? Um dos países mais novos do mundo, entre os 10 melhores, e você ainda aceita essa ideia que você é de terceiro mundo, que o seu país é pobre, que o brasileiro é complicado? O brasileiro é você. Essa dose de patriotismo, quando você acredita em você, quando você acredita que esse país é a sua segunda mãe, é a extensão da sua existência, você começa a se fortalecer e valorizar o que é seu. Gratidão, cara. As pessoas às vezes pensam que está complicado e quer sair do país. Sair do país? Não, cara. Você não mude de endereço, você muda de atitude. Até porque quando você muda de endereço, você leva você. Então o problema foi junto. Cara, o problema está dentro de cada um de nós. Quando você aprende a ter atitude, você não precisa mais mudar de endereço. Você muda o jeito de pensar, muda o comportamento. E você começa a perceber que, além de tudo, você vai acessar o que eu busco a vida inteira. O que eu tenho de diferencial que as pessoas acham encantador? O sorriso, a alegria, a felicidade, porque é de verdade. Quando você olha aqui no meu olho, não importa que tem uma câmera aí ou que você não está tocando em mim. É só você olhar para mim, você vê que é de verdade. Não tem um texto, não tem um PowerPoint, não dá para mudar a tela, não tem uma foto, é olho no olho, é vida real. Está aqui dentro, ó, para você sentir. Você só não faz se você não quiser. Porque isso não é regime que você começa segunda-feira que vem ou você começa pós-quarentena. Isto é atitude, é comportamento, é jeito de pensar. Você começa agora. Ah, mas o trabalho você começa aqui, ó. Começa buscando lá. Onde é que você errou? O que você estava fazendo que você pode fazer melhor? Como é que você pode evoluir com relação ao que você vinha fazendo até hoje? Evolução humana. Crescimento, meta, faça um gráfico, mas no gráfico você põe meta de crescimento humano. O que você fez ontem que você pode conseguir melhorar hoje? Todos os dias nós podemos melhorar, todos os dias nós temos mais informação. Hoje tem comunicação rápida, você tem mais estrutura, mais anticorpos, mais vivência, mais conhecimento, o que significa que você pode ser hoje melhor que foi ontem. Então, quando tiver uma crise, seja essa, ou seja a que passou, ou seja a próxima que vier, não faz diferença. Você já estava aqui. Significa que você já está na frente. Cara, os problemas vieram depois. Os problemas não podem ser maior que você. Eu nunca tive um problema maior que eu. Eu nunca tive uma situação que me assustasse a ponto de eu pensar em desistir. Nunca foi uma opção para mim. Porque eu entendo o seguinte, cara, o tempo todo eu estou preocupado em fazer pelo próximo, mesmo que o próximo esteja um degrau acima de mim. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque as pessoas às vezes pensam o seguinte, mas a minha mãe é complicada, meu pai é complicado. Não, eles estão aí primeiro e gostam de você. Ninguém gosta de você mais do que a sua mãe, nem você. Então aprenda a ouvir a mãe. O pai, segunda mentoria, o pai. Terceira mentoria, os professores. Aqueles caras estão lá ralando para poder te passar alguma coisa e tem gente que tira onda. Seja lá o treinamento, o curso, a oratória, qualquer coisa que você estiver aprendendo, a palestra, um evento. Cara, aproveita a oportunidade, vai aprender, vai evoluir, vai crescer, vai absorver aquilo. Você tem capacidade para armazenar muita coisa. Armazena aquilo, depois você filtra e usa aquilo que interessa. Mas aprenda a ouvir. Professores é a extensão depois dos pais. Você precisa aprender a ouvir. Experiência própria. Depois dos professores vem uma coisa que todo mundo acha ruim. Cara, e é a oportunidade única quando você evolui tecnicamente. São chefes e patrões. Eu prestava atenção no meu chefe. Porque se ele é o chefe, eu entrei lá e ele já era o chefe, eu copiava o que ele fazia, aceitava, recebia, filtrava e melhorava. Até a ponto de um determinado tempo eu ser chefe do meu chefe. Olha que interessante. Cara, mas primeiro eu aprendi com ele e depois eu acabei chefiando ele. É possível. Eu entrei nessa empresa como office boy quando eu tinha 12 anos de idade. E eu prestava atenção nos meus chefes e nos meus patrões. E eu tive a oportunidade, em vez de eu ficar, mas eles te escravizam, você trabalha 12 horas por dia, esses caras são racistas, esses caras me deram abertura para eu empurrar as portas. Ninguém trancava as portas ficavam lá.
Eu acreditava que eu tinha força para empurrar e eu empurrava. Eu fui abrindo. Aí de office boy a diretor de um grande grupo multinacional. Porque eu acreditava em mim, não ficava ouvindo o outro dizer que é difícil, ganhar dinheiro é difícil, esse país é difícil, na crise é difícil, esse problema agora é complicado. Não, cara. Você nasceu primeiro. Você tem ferramenta para tudo que vier pela frente. Use a força que você tem, use o conhecimento, use o aprendizado, use a sua espiritualidade. Acredita! As pessoas falam em fé. E a primeira pedrinha no caminho, o cara acha que é um obstáculo. Você acha que Deus ia sacanear você? Não, cara. A primeira pedrinha que tem no caminho, a segunda ou a terceira, é degrau, é para subir. Não é para você voltar, é para subir. Você precisa acreditar em você. Cara, se você não acreditar em você, o outro não acredita também. Eu dei o exemplo para você de Harvard por isso. Por que todo mundo acredita que Harvard é muito foda? Porque eles acreditaram. E eles acabaram contagiando o mundo a acreditar também. Então comece a acreditar em você. E você vai contagiar um diamante a acreditar. Você. Depois os seus. Depois a extensão dos seus, que é o lugar que você escolheu para trabalhar. E depois todo o universo que você vive. Todo mundo começa a olhar para você e começa a olhar com admiração. E se você for líder, cara, não se acha por conta disso? Pega o cara do lado, se você é líder, e trate o cara com carinho. Produtividade. Eu arrumo produtividade em tudo que eu fiz na vida, sendo líder, sendo chefe, sendo gerente, sendo diretor e sendo empreendedor. Eu sempre busquei produtividade do meu time num segredo que é muito importante para você, tanto para vender quanto para fortalecer o seu time. Eu busco produtividade no sorriso, num bom dia largo, na verdade, no carinho, olhando no olho do cara, dando um bom dia de verdade, passando energia boa, preocupado que o cara vá para frente, preocupado se a família está bem, preocupado com a saúde das pessoas, que as pessoas do meu lado estejam bem. E aí o cara começa a ver que você tem carinho por ele. Nós somos animais, nós somos movidos a carinho, a emoção. Trate as pessoas com carinho, dá um bom dia de verdade. Isso aumenta a produtividade, além de ser sua obrigação. Mas se você não fizer por obrigação, por generosidade, faça por inteligência. Você vai conseguir melhorar tudo que está à sua volta à medida que você tem atitude de humildade e de carinho com as pessoas. Você melhora a produtividade. Gente, quais são os seus valores? Não é de onde você veio, e onde você está é muito relativo. Agora, hoje, aqui, agora, não é regime, é atitude. Para onde é que você quer ir? Isso você pode mudar agora. Copia, está pronto. Nós vamos abrir daqui a pouco, nós vamos bater um papo e vocês vão poder fazer pergunta. Quando você fizer pergunta, cara, tira a dúvida que você tiver que tirar. Eu não fico constrangidinho, eu não fico magoadinho, eu não fico vermelho que eu sou negão. Então, cara, você pergunta e eu respondo para você. Objetivamente, aquilo que eu estou fazendo, você vai perguntar o que você quiser, não vai fazer diferença. Eu vou responder para você, porque é vida real, é o que eu estou fazendo aqui, é o que eu fiz há 50 anos atrás, é o que eu fiz em todas as crises que você já viu, e é o que eu estou fazendo hoje, nisso que vocês estão chamando de problema. Eu estou chamando de presente, nós ganhamos de presente a oportunidade de recomeçar, o mundo estava sem direção, era todo mundo em função do ter, esqueceram do ser. Esqueceram dos nossos idosos que nos deu vida, esqueceram de ouvir, achavam que um smartphone com uma tecnologia substituía o ser humano. Não é verdade. Se tecnologia funcionasse mais que um ser humano, porque agora é só baixar o aplicativo e acaba com o vírus. Né? Cadê o aplicativo? Cara, ser humano, primeiro o ser, depois o ter. E qualquer tecnologia, qualquer inovação, qualquer robotização que surgir, veio depois de você e foi criado por você. Significa que é menor que você. Você sempre vai ser o diamante da sua vida. Então, cara, põe a máscara em você. Aproveita essa onda e põe uma máscara definitiva em você. Respira. Depois você, com muito oxigênio, você cuida do próximo. Assuma a responsabilidade. Não precisa ser culpado. Para assumir responsabilidade, você precisa ter atitude, não precisa ser culpado. Aí fica fácil, porque quando você traz o problema para você, ele fica pequeno. O fundo do poço não é um problema, é só o poço. Tem luz em cima e você pode voltar. Quem faz o trajeto de retorno é você. Gente, então vamos aproveitar para recomeçar. Nós podemos recomeçar. Eu tenho uma trajetória longa. Eu tenho 61. Eu comecei a empreender no CNPJ do outro com 8 e ganhei dinheiro de 8 a 9. O suficiente para ajudar meu pai. Depois eu fui abrir meu próprio negócio no lixão e quebrei, porque eu acho que a única vez que eu quebrei que não foi culpa minha. De lá para cá eu tive alguns outros problemas, porque eu fui vaidoso, arrogante, às vezes até prepotente.
Às vezes não ouvia a mulher. E eu fui fazendo. Eu me achava. Cara, cuidado com a vaidade. Humildade é uma das ferramentas mais fortes que tem depois da gratidão. Tenha gratidão e haja com humildade. E você vai ver que você tem um gigante dentro de você. E com esse comportamento você consegue conciliar a primeira base, que é a família. Ali, os seus. A família é difícil? Não, é os seus. Ah, você não está conseguindo ficar dentro de casa? Você não consegue ficar com os seus? Ali é que você treina a conquistar os outros. Cara, a oportunidade de nós crescermos, o que está acontecendo agora, é para saltar. Oportunidade única. Evoluir como ser humano. O ser humano estava sem noção. Agora você percebeu que você não tinha agenda para a família, agora você percebeu que você tem? Dá para dar atenção para uma criança, para a esposa, para o marido? Você percebeu que você tem uma família? Você percebeu que tem idosos, que nós estamos todos preocupados com os idosos? Agora nós lembramos que nós temos idosos? Cara, eu faço isso a vida inteira. Então, agora, a fase que está passando para mim é mole, porque esse exercício eu faço a vida inteira. A vida inteira eu me preocupei com as pessoas que têm mais vivência, mais conhecimento, inclusive que já me deram oportunidade da vida. Mãe, pai, irmão, tio, os mais velhos, amigo, mais velho, alguém que quer bem a você, alguém que tem vivência, conhecimento, quer te passar informação e você estava na vaidade ou na arrogância e não queria ouvir. As pessoas falam que essas pessoas estão ultrapassadas por conta da tecnologia. Ultrapassado? Você acha que vivência, alguém ultrapassa a vivência? Não, não ultrapassa. Então, o que está acontecendo agora, gente, é uma oportunidade de nós recomeçarmos. Mudarmos de fase e crescermos como ser humano. Porque se você for um grande ser humano, os outros problemas ficam pequenos. Aliás, deixam de ser problema. Passam a ser acontecimentos. E você vai conseguir evoluir como ser. Que agora está todo mundo descobrindo que é mais importante do que o ter. Então volte, olha para dentro. E quando você achar que está muito complicado, faz o que eu te falei. Vai no espelho, acha o cara. Achou o cara que está te ferrando? Olha para dentro. Dentro desse cara tem ferramenta para ajustar de novo e você reiniciar a sua trajetória. Olha, gente. Empresa. Eu tenho empresa e eu tenho uma equipe grande, mas eu tenho um time. Se você tem alguém trabalhando do lado, se preocupa com o time. Não é o gandula que é importante, ou o atacante. Mas o atacante, sem o atacante... Não, sem o atacante não, sem o gandula. Porque se o gandula não passar a bola no tempo certo, não chega a bola justo na oportunidade que o atacante tinha de fazer o gol. Se o atacante fez 3 gols, mas o goleiro vacilar, ele toma 4. Gente, então... Você precisa montar time. E para você montar um time motivado, é muito importante que você não desvalorize, que você não compare, que você não ache ninguém maior ou menor, que você não ache alguém mais ou menos importante. É time, é junto. Isso começa na família, é junto. Eu tenho uma família de 150 pessoas, a maioria são empreendedores. O que nos protegeu desde sempre? União. Nós não temos nem um coitadinho na família, porque nós somos unidos. O time que você trabalha profissionalmente é a extensão da sua família. Então, se una na família e depois leva isso para o time. Você só tem um cérebro. As pessoas falam assim, olha, não quero levar trabalho para casa. Eu não quero levar a casa para o trabalho. Como é que você faz isso? Você só tem um cérebro. O que significa que você precisa sair de casa de bem. Não sai de casa com DR com ninguém, não. Sai de casa de bem. Troca café, troca ideia, troca selinho e vai para casa. E vai para o trabalho. À noite, você pega o que você tem de melhor no trabalho, leva e conversa em casa. Interação. Você só tem um cérebro. E à noite, quando você dormir, cara, o seu cérebro não para de funcionar. A sua mente não dorme. Só o seu físico descansa. Nesse meio tempo, você tome o cuidado de dormir pensando como é que você melhora a performance no dia seguinte. Porque à noite, o seu sistema vai trabalhar para você. E você vai ver o poder que você tem no dia seguinte e tem insights que você nem pensava que ia ter. Porque à noite você dormiu com positividade, com pensamento positivo. É isso. Então, nós podemos ir muito além. Eu acredito o seguinte, que se a gente começar a bater um papo e antecipar as perguntas, eu vou conseguir responder pergunta para vocês. Se vocês tiverem perguntas, nós já começamos a adiantar, porque para cada pergunta eu consigo explicar para vocês cada fase, cada trecho, cada fase que eu passei e que eu faço hoje. Eu tenho um modelo da empresa que chama carinho com disciplina. O carinho de mãe, o jeito que trata as pessoas. É o que eu tenho em casa, meus filhos são tratados assim. Eu não preparei meus filhos para serem grandes empreendedores, grandes empresários. E são, mas eles não foram preparados para isso. Eles foram preparados para ser grandes pessoas.
Então, eles são, acima de tudo, grandes pessoas. Pessoas que sabem tratar as outras pessoas, que sabem conviver com as outras pessoas, que sabem valorizar o carinho e o valor da família, a base, a conexão, a convivência, o amor, a paixão pela existência. Cara, são coisas tão simples, mas que precisa ser preservado. Quais são os seus valores? Reflita sobre isso. E você pode fazer a pergunta que você quiser. E você vai ver que a hora que nós terminarmos isso aqui, gente, eu tenho um propósito muito claro. Qual que é o meu propósito? Toda vez que eu vou em algum lugar, e é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, eu tenho um propósito muito claro, é impactar um de vocês a terminar esse papo melhor do que você começou. Esse é meu objetivo, esse é meu propósito, essa é minha meta. Se eu conseguir trabalhar 2 de vocês para você olhar para dentro e melhorar e sair melhor do que você começou, eu dobrei a meta. Cara, todos nós podemos fazer alguma coisa pelo outro. E quando eu melhoro vocês, vocês são brasileiros. Eu sou um brasileiro de coração verde e amarelo. Quando eu consigo melhorar para você, eu melhoro para o meu país. Eu melhoro a comunidade em que eu vivo. Eu melhoro violência, eu melhoro autoestima, eu melhoro as pessoas voltar a sonhar, a acreditar, a ter esperança. Isso volta para mim. É assim que a gente convive, comunidade, quando um faz pelo outro. E você imagina você fazendo isso dentro da sua casa e fazendo pelo time que você trabalha. Imagina quando você acredita, a atividade que você tem não vai acabar nunca. Cara, enquanto tiver vida, a atividade que vocês têm está aí. Não tem... Olha, agora, por exemplo, é um exemplo. Gente, o que vocês estão vivendo agora é um exemplo de quanto valor tem o ser humano. O produto que vocês trabalham tem tudo a ver com o valor humano. Agora se percebeu o quanto vale um ser humano. O que significa que o produto que vocês trabalham vai valer igual ou mais a hora que passar essa fase, que as pessoas estão acordando por valor humano. Agora você vai querer proteger mais tudo que é seu. Porque todo mundo já percebeu que do nada pode ter surpresa. É aí que vocês aparecem, então, e vende para a pessoa. Segurança. Sensação de segurança, vende para a pessoa estabilidade emocional, vende para as pessoas felicidade, vende para as pessoas o prazer de entender que ele não está vulnerável. Parem de vender processo, contrato, preço, venda para as pessoas emocional. Por isso que eu falei, gente, não conquiste cliente, conquiste a pessoa. Seja de verdade com a pessoa. Arruma solução para a pessoa, sorria de verdade para a pessoa. Quando você encontra uma criança pela frente, você sorri para ela. Sorri de novo, porque a maioria de nós gostamos de uma criança, eu até acho estranho quando alguém não gosta. Na terceira ou quarto sorriso, a criança sorri de volta para você, porque ela percebe que é de verdade. Então, para você entender a força que tem quando é de verdade. E agora, na hora que você retomar, não retoma no meio do caminho, não. Porque se você ficar esperando a tal da quarentena, o tal do home office, para começar, o cliente com medo de você, você daqui a pouco está com medo do cliente também. Cara, larga o medo, ele é menor que você. Quando você retomar, você precisa lembrar o seguinte, você precisa já estar acreditando em você. E se você deixar para os 46 do segundo tempo, você vai estar atrasado, porque tem um monte de gente, como a minha empresa, como a empresa dos meus filhos, que já estão andando, já estão na vertical, já estão se preparando. Se você ficar esperando para começar depois da quarentena, você está atrasado. Isso é que nem regime, você começa segunda-feira, já está mais gordo. Cara, você começa agora, aqui, ó, o jeito de pensar. Aqui é que funciona, o lugar onde mais produz, onde você mais tem resultado, é quando você pensa. Não importa se você está em quarentena ou não, você não é impedido de pensar, você não é impedido de planejar, você não é impedido de melhorar o que você já fez lá atrás, sabendo, evoluindo, inovando. Cara, inovação. Inovação, a melhor inovação que tem, as pessoas falam muito pouco, chama-se inovação humana. Que é quando o ser humano começa a evoluir aqui, ó, quando ele começa a mudar o jeito de pensar, quando ele larga as falsas crenças, quando ele para de acreditar no negativo, quando ele para de acreditar naquilo que falaram para ele lá atrás. Lá atrás disseram para você que você não ia para frente porque era pobre, não ia porque era negro, não ia porque o Brasil era difícil, não ia porque a política não deixava, não ia... Oi! Século XXI, é mentira. Você vai onde você quiser. Para de acreditar em falsas crenças, acredite em você. Até na religião colocavam culpa, não ia porque essa religião... Não, é você. Religião todas são boas. Você escolhe a sua e vai. Cara, hoje é igual. E agora está aqui essa fase para a gente provar o seguinte, cara, não julga. Não importa a cor de pele, o status social.
Não importa a opção sexual, a religião, é o ser humano. Agora, mais que nunca, está aí para provar que é tudo igual para todos. Então, você se coloca nesse plano e vê o que você pode fazer para servir esses diamantes, que chama-se ser humano. E você tem uma função muito especial nisso. Você protege as pessoas com aquilo que você faz. Cara, leva isso. Acredita nisso. Pare de achar que você está no mercado, que tem um monte de gente fazendo. Faz diferente, faz de dentro para fora. Faz com emoção, faz com o coração, faz de verdade. Você contribui para melhorar a vida das pessoas. Mas se você não acredita nisso, como é que você convence o outro a acreditar? Você precisa acreditar nisso, porque é uma verdade. Mas as pessoas ficam dizendo para você que agora vai ser difícil. Agora está todo bem, o mercado vai parar. Como vai parar? Cara, o Brasil é bola da vez. Todo mundo tem mais problema que nós. E nós estamos mais preparados para recomeçar. Nós temos um continente só nosso. Nós temos o maior agronegócio desse país. Nós temos a maior quantidade de comida do mundo. O quarto da comida do mundo sai daqui. O mundo parou e nós não paramos. Todas as metas estão batendo esse ano e estão trabalhando. Não tem ninguém na horizontal lá em quarentena. O agronegócio está funcionando. A logística está funcionando. Os navios estão esperando você. As pessoas estão loucas para poder voltar para a ativa. E aí tem espaço para todo mundo. E quem acha que não vai ter trabalho, como é que não vai ter trabalho? Ninguém pôs fogo no dinheiro. Ninguém parou de comer, de beber, de vestir, de dormir. E tem dinheiro demais para tudo. Só mudou de caixinha. Você pode ver que toda hora eles abrem uma caixinha e passam dinheiro daqui para cá. Significa que tem dinheiro para todos nós. E tem dinheiro para você. Tem dinheiro para mim. Eu já estou ganhando dinheiro em plena fase onde a maioria das pessoas ainda estão em quarentena. Nós já estamos ganhando. Porque é ponto de vista, é para onde é que você está olhando. Cara, esse país e as oportunidades que você tem em volta, eu chamo de cavalo. Os resíduos, pequenos problemas, ou a fase que nós estamos passando, eu chamo de bosta. Então, cara, para de olhar para bosta, olha para o cavalo. Olha para as coisas que funcionam, olha para as coisas que dão certo, olha para as notícias que são positivas, olha para as possibilidades positivas, olha para a positividade. Eu faço isso a vida inteira. Eu não escrevi esse livro, Poder da Positividade, por acaso. É um pedaço de mim. Teria um quarto ou um quinto filho, cara. O Catador de Sonho é um pedaço bacana da minha história. O poder da positividade é o que eu faço no dia a dia e dá certo para mim. Se dá certo para mim, por que não daria para você? Dá certo para mim, dá certo para todo o meu time, porque eu trago todo mundo junto. Nós já estamos trabalhando, está todo mundo tranquilo que com esse tipo de pensamento ninguém perdeu e não vai perder o emprego. Ninguém vai ter redução de salário, porque o meu time, como eu, aprendeu a acreditar e ter atitude de fazer diferença. Faça a mesma coisa com o seu time, faça a mesma coisa com você. Seja você o técnico do seu time. Ah, mas eu sou sozinho. Não, você não é sozinho. Ninguém é sozinho. Todo mundo tem alguém esperando por você. Então, assume essa responsabilidade, dá o primeiro passo, vai para a linha de frente e faz acontecer. Copia. Preste atenção no que o líder está falando. Depois você olha o cara que é o acionista, o seu patrão, seja lá quem for. É o cara que está um degrau acima. Olha para onde ele está indo. Acompanha. Se ele acreditar, acredita também. Agora, independente dele, acredita em você. Porque não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. O que ele tinha que fazer para você, essas pessoas que é chefe, patrão, o CNPJ, ele fez quando te deu a oportunidade de você entrar. Se o CNPJ é seu, você tem a responsabilidade de cuidar de todo o resto. Se o CNPJ não é seu, você tem a responsabilidade de cuidar do CNPJ. Para o CNPJ cuidar de você. Cara, é tão simples. Por que as pessoas não enxergam o óbvio? Eu não tenho nada de especial, eu não tenho nenhum diferencial, eu não tenho a tal do QI, da fora da caixa, eu não sou um empresário visionário, eu sou um empreendedor como qualquer outro, mas eu sou empreendedor da vida, da positividade, da espiritualidade, da crença, do emocional, da fé, da determinação, e só me acontece coisa boa. E não acontece só para mim, porque eu não faço nada sozinho, eu sou especialista em fazer nada, quem faz é o time, os meus filhos, a esposa, minha equipe. Olha, eu falei muito da mulher, né? Mais da metade do meu time é mulher. Meus líderes, mais da metade são mulheres. Para vocês entenderem que tudo que eu falo para vocês, eu pratico, tá? Eu acredito na força feminina, no poder de influenciar, no poder de produzir, no poder de fazer acontecer, no poder de vir junto com você. Traz junto, ou deixa aí na frente. Cara, não tem problema. Se você não for inseguro, isso não é um problema. Se solta. E entenda que você precisa das pessoas e aprenda a fazer essa aproximação. Isso já começa a ter resultado dentro de casa.
Se você começar a ter esse resultado dentro de casa, você vai ver o quanto você arrebenta para onde você sai de manhã. E mesmo enquanto você está dentro de casa, se o resultado dentro de casa tem esse tipo de percepção, esse tipo de energia, você já começa a produzir dentro de casa. Depois você usa a tecnologia e transporta essa sua energia, essa sua positividade, esse seu conteúdo de dentro para fora, para o resto. E você vai ver o poder que você tem de melhorar aquilo que você busca. Cara, as pessoas falam de sonho. Os sonhos são construídos por nós. Quando você dorme, você tem poder de construir o sonho real, que é o dia seguinte, que é quando você dorme pensando em positividade, quando você dorme pensando em fazer o melhor e levanta de manhã com insights que você não sabe nem de onde saiu. Eu sei de onde saiu. Dos seus pensamentos, daquilo que você acredita, dos seus sonhos, dos seus objetivos, do seu propósito. Quais são os seus valores? Lembra? Você tem um propósito? Se não tem, cara, comece agora. Não comece segunda-feira. Monte um propósito. Busque o seu propósito. Tenha um objetivo. Você precisa ter um norte, uma direção. Não pode sair mar adentro como vinha o mundo todo mar adentro, com a bússola de ponta cabeça. Agora acabou o combustível. Então o que nós vamos fazer? É mais fácil do que as outras crises, porque está todo mundo no mesmo barco. O que significa que se você tiver humildade e pegar o remo, cada um pegar o seu remo, todo mundo consegue levar de volta o barco. Escolher a praia, porque é muita gente remando. Dá até para escolher que praia você quer voltar. Quais são suas escolhas? Para que praia que você quer voltar? Ah, mas não tem praia? Como assim não tem praia? Não acaba a praia. O mundo não acabou. Nós só paramos, só acabou o combustível. E não precisa nem abastecer. Você abastece aqui, ó, quando você acredita. E depois é só remar para onde você quer ir. Você escolhe a direção e vai. E com certeza você vai chegar muito além do que a sua expectativa, porque eu chego sempre acima da minha expectativa todas as vezes que eu fiquei sem dinheiro. Gente, sem dinheiro não é um problema, você só precisava estar aqui. E se você está me ouvindo é porque você está aqui. Era a única condição que precisava para você ir para a próxima fase. Ok?